Olá, olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de atualização, trabalhando com julgados, trabalhando com súmulas, para que você, aluno aqui da aprovação PGE, fique aí na ponta do concurso. Meu nome é Cristiano Sobral, sou professor de Direito Civil e consumidor aqui do Aprovação PGE, e como dito, é um grande prazer estar aqui contigo nessa revisão. Pois bem, deixa aí meu e-mail, professor Cristiano Sobral, meu site, o meu Instagram aí e o livro que indico de Direito Civil, é o meu livro, né? O Direito Civil Sistematizado, 13ª edição, editora Juspodium. Para quem curte um código civil, então tem meu código civil comentado, também da editora Juspodium. Ok? Então você tem aí o meu código civil comentado, que está na sua 4ª edição. Ok? É o roxinho, está na 4ª edição. Pois bem, queridos amigos e amigas que me escutam, vamos lá iniciar os nossos estudos com um primeiro julgado. Contratos, legalidade de cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional, permanente total por doença, IFPD, em contrato de seguro de vida, em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência. Independente do segurado, comprovado por declaração médica, tema repetitivo 1068. Recurso especial repetitivo, seguro de vida, adicional de cobertura por invalidez funcional, incapacidade para profissão, invalidez funcional, definição própria, legalidade, atividades autonômicas da vida diária, declaração médica, necessidade, indenização securitária indevida. Indenização securitária indevida. Recurso especial interposto contra acórdão, publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, na invalidez funcional permanente total por doença IFPD. A garantia do pagamento de indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar a forma independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas. Na cobertura de invalidez laborativa, permanente total por doença, ILPD, a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação para atividade laborativa principal do segurado. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como antecipação de cobertura básica de morte. Embora a cobertura IFPD, invalidez funcional, seja mais restritiva que a cobertura ILPD, invalidez profissional ou laboral, não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa dos princípios da boa-fé e equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. Então a gente tem uma relação de consumo, o julgado informa que não há violação do artigo 422 do Código Civil, bem como do artigo 4º, inciso 3º do CDC, que trabalha com a equidade e a questão da boa-fé objetiva. Bom, tese para os fins do 1040 do Código de Processo, não é ilegal, aqui é um trecho importante para você levar, tá? Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê
a cobertura adicional de invalidez funcional permanente ou total em contrato de seguro de vida em grupo, condicionado ao pagamento de indenização securitária, a perda de existência independente do segurado, comprovada a declaração médica. Então, aqui, o que diz o julgado de 13/10/2021, você que aí está fazendo as provas, principalmente as objetivas de primeira fase, o que você tem que levar é essa não ilegalidade. Não há violação, tá, do artigo 51 do CDC, a gente está diante de uma relação de consumo. Lembre que a relação de consumo ela é formada pelos elementos subjetivos e os elementos objetivos. Você tem os elementos subjetivos, consumidor e o fornecedor, artigo 2º caput e 3º, e nós temos elementos objetivos no artigo 3º, parágrafo 1º e parágrafo 2º, o que vem a ser um produto e quem que vem a ser um serviço. Lembre, para que fique caracterizado uma relação de consumo, há necessidade do termo habitualidade. Tem que haver habitualidade para que ocorra uma relação de consumo. Por exemplo, se eu, Cristiano, vendo um carro para o professor Felipe, pode ser que seja de consumo a relação? Pode. Pode ser que não seja? Também pode ser que não seja. Se eu estou me desfazendo do meu carro porque eu não quero mais, porque ele está grande, porque ele está pequeno, porque eu não quero mais andar de carro, só ando de aplicativo, e vendo para ele, a relação será regida pelo Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Agora, se eu sou um vendedor de carros com habitualidade, mesmo que eu não tenha uma empresa, mesmo que eu não tenha um CNPJ, mesmo que eu não tenha uma agência, mas eu faço aquilo com habitualidade, eu me encaixo lá no artigo 3º naquilo que se diz de entes despersonalizados. Ok? Então, eu vou ser um fornecedor se eu faço, por exemplo, essa negociação com habitualidade, essa compra e venda de veículos. Então, não há aqui no artigo 51, que é um rol exemplificativo. E aqui é importante destacar para vocês que tivemos alteração no artigo 51 pela Lei 14.181, a Lei de Superendividamento. Então, você que fará as futuras provas, lembre que o Código de Defesa do Consumidor ele foi alterado pela Lei de Superendividamento, a Lei 14.181. Não é uma lei que se estuda apartado, é uma lei que veio alterar o Código de Defesa do Consumidor. Alterou o artigo 4º, o 5º, o 6º, o 51, o 54 e o 104. Tudo bem? Só para deixar você mais atualizado aí, para ter atenção para a Lei 14.181, que altera o CDC, tratando do superendividamento. Recurso especial, tá? Direito intertemporal, doações, omissões, ausência, pacto sucessório, não ocorrência, doação inoficiosa, não ocorrência, cláusula de reversão em favor de terceiro, validade à luz do Código Civil, doação com cláusula de reversão em favor de herdeiros do donatário e implemento da condição após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, validade e eficácia da cláusula de reversão. Quando a gente fala de validade e eficácia, só rapidamente aqui, vamos lembrar da escada de Pontes de Miranda, né? A gente tem o plano da existência, nós temos o plano da validade e o plano da eficácia, ok? Então, nós temos aqui uma apresentação do estudo de Pontes de Miranda, escada pontiana, ou também destacada como escala pontiana, ok? Então, aqui é um ponto importante para vocês sobre o tema de negócios jurídicos. Quando se fala da questão da validade, a questão da eficácia, você sempre tem que lembrar desse tema. E lembre do tema relacionado também à questão dos vícios ou defeitos do negócio jurídico que atingem o plano da validade. É um outro tema que cai com muita frequência nos certames da PGE. Ok? Beleza? Então, olha aí na sua tela esse julgado. Lembrando que o tema de doação ele é iniciado no artigo 538. 538. Beleza? Então, aqui nós temos que destacar esse assunto aí para vocês, tá? E a doação inoficiosa é aquela trabalhada no artigo 549 do Código Civil. A doação inoficiosa é aquela modalidade de doação em que é uma modalidade de doação sendo considerada na parte que se mostra superior à legítima dos herdeiros necessários, tá?
E aqui a gente tem uma pergunta que também pode ser uma pergunta que pode ser perguntada, foi ótimo, né? Uma situação que pode ser perguntada é qual ação cabível no caso de doação inoficiosa? É a ação de redução, ok? Ação de redução, ok? Ação de redução. E essa ação, ela não está sujeita à prescrição e nem decadência, porque se trata de matéria de ordem pública. Então, por exemplo, o doador tem 200 mil reais, faz uma doação de 120 mil, o ato será válido até 100 mil e nulo com relação aos 20 mil reais. A ação de redução, ela tem como objetivo a declaração de nulidade da parte inoficiosa, perfeito? Então, é válida a cláusula de reversão, você tem aí a doação com cláusula de reversão, e esse é um tema também importante para o estudo de vocês, tá? É um tema que vale a pena você analisar. Show? É válida a cláusula de reversão em favor de terceiro, aposta em contrato de doação celebrada à luz do Código Civil. É válido e eficaz a cláusula de reversão estipulada em benefício de apenas algum dos herdeiros do donatário, mesmo na hipótese em que a morte deixe se verificar apenas sob a vigência do Código Civil. Então aqui, gente, a gente tem o caso de doação com reversão, é um tema aí que também destaca no Código Civil, você tem aí o tema para estudar. Beleza? Show? É isso, gente. Mais um julgado para ser trabalhado com vocês. E lembra que a cláusula de reversão, só aqui para anotar, está no 547 do Código Civil. 547. Bom, jurisprudência aí. É devida a indenização por lucros cessantes por período em que o imóvel objeto de contrato de locação permaneceu indisponível para uso após a devolução pelo locatário em condições precárias. Julgado aí de abril de 2021, nós temos aqui a obrigação pela Lei 8.245 do locatário devolver, uma obrigação de restituir a coisa conforme foi entregue. Então, se o imóvel fica sem uso adequado, nós podemos ingressar com uma ação de reparação de um dano material. Lembre-se que o dano material divide-se em lucro cessante, aquilo que deixou de ganhar, e danos emergentes, a perda já efetiva no patrimônio existente. Ok? Na hipótese em que dimensões de imóvel adquirido não corresponder às noticiadas pelo vendedor, cujo preço da venda foi estipulado por medida de extensão. Olha o nome dessa venda, é a venda ad mensuram, ela não se confunde com a ad corpus, artigo 501, parágrafo 3º. 500, parágrafo 3º. Deixa eu só conferir aqui no código. 500, parágrafo 3º é a venda ad corpus. 500, parágrafo 3º. Isso mesmo. Tá? E aí aplica-se o prazo decadencial de 1 ano, previsto no artigo 501, para exigir o complemento da área e reclamar a resolução do contrato ou abatimento no preço. O artigo 500 no seu caput, no caso da venda ad mensuram, e o que é a venda ad mensuram? É aquela venda que o preço do imóvel ele é determinado pela extensão, pela área. Então, o valor do imóvel é determinado pela área. E a gente vê isso muito em vendas de imóveis rurais. E se, por exemplo, Cristiano, então o valor do imóvel ficou vinculado à extensão desse bem. E se não tiver o tamanho que foi ali ofertado, você pode exigir a complementação. E se não tiver o tamanho que foi ofertado, você pode também pedir o abatimento. Você também pode pedir a resolução. Então, nós temos 3 ações no artigo 500. A ação ex emptu, a ação redibitória e a ação estimatória,
ou quantis menores. Ou quantis menores. Então, você tem aí essa colocação, essa apresentação aí para você dessas ações. São ações aí, a ação ex empto, temos aí a complementação. A redibitória, resolver, as partes irão retornar ao seu status quo ante. A ação estimatória, também chamada de quantis menores, eu peço um abatimento. E veja, o artigo 501 prevê um prazo decadencial de 1 ano para a propositura dessas ações. Ok? Beleza. A existência de cláusula cota litis em contrato de prestação de serviços advocatícios faz postergar o início da prescrição até o momento da implementação da condição suspensiva. Perfeito aí, gente. A tomada de empréstimo para o cumprimento do requisito do depósito do preço do bem, previsto no artigo 504, não configura abuso de direito hábil a tolher o exercício de direito de preferência. O artigo 504, ele traz ali a venda entre condôminos. O artigo 504 do Código Civil, ele trabalha a venda de uma parte indivisa. Então, o 504 ele diz assim, não pode um condômino em coisa indivisível, então parte indivisa, vender a sua parte a estranhos, se o outro consorte a quiser, tanto por tanto. Então, como está em estado de condomínio, a coisa indivisa ali tem que se ofertar para um outro condômino. Não tem nada a ver com condomínio edilício, pelo amor de Deus, né? Então, é um direito de preferência estabelecido em lei. Difere o artigo 504, por exemplo, do 513 do Código Civil. O 513, ele trabalha uma cláusula de preferência. Só que é uma cláusula de preferência de natureza convencional, diferente do artigo 504. A cláusula de preferência do artigo 504, ela é legal, ok? Ela é legal. Quando violado o 513, cabe ação indenizatória. 518, e aí você vai ter que ver o artigo 206, parágrafo 3º. Aqui eu tenho um prazo prescricional para a propositura da ação. O 504, ele tem aqui uma ação que você pode discutir para ser proposta dentro do prazo de 180 dias decadenciais para ação anulatória. Para ação anulatória. 180 dias decadenciais para a propositura, se violado esse direito de prelação, se violado esse direito de preferência, ok? Se violado. Então, você aí preste atenção nesse ponto aí da matéria, tá? Tranquilo? Então, esse é um ponto aí a ser observado. Lembra que o 513, se violado, você analisa o artigo 518, é um direito de preferência estabelecido em leis, é um pacto adjeto, é uma cláusula adjeta ao contrato principal, ok? E aí, se violado, você vai se valer do artigo que fala de 3 anos prescricionais, que é o artigo 206, parágrafo 3º. Optando adquirente pela resolução antecipada do contrato de compra e venda por atraso na obra, eventual valorização do imóvel não enseja indenização por perdas e danos. Boa colocação, tá? Aqui, ó, é o adquirente que pede a resolução do negócio. É válido o contrato de franquia, ainda que não assinado pela franqueada, quando o comportamento das partes demonstrar aceitação tácita, fruto do princípio da boa-fé objetiva. 422 do Código Civil, aqui sempre eu faço menção ao enunciado de número 25 e 170 das jornadas de direito civil. Por quê? Porque o texto do artigo 422, ele é pobre juridicamente. Como assim, Cris? Ele é pobre juridicamente. Ele é pobre juridicamente por quê? Porque ele diz que a boa-fé objetiva será observada na fase de conclusão e na fase de execução do contrato.
conclusão e execução do contrato. Se esquecendo de uma das principais fases contratuais, que é a fase pré-contratual. Ó, pré-contratual, ok? Então, atentem-se para isso, tá? E os enunciados de número 25 e 170 diz que a boa-fé deve estar presente em todas as fases. Isso a ser analisado pelas partes, isso a ser analisado pelo juiz. Show, galera! Beleza? Bom demais, bom demais. Vamos lá. O locatário não possui legitimidade para ajuizar ação contra o condomínio no intuito de questionar o cumprimento de regra estatutária, a ausência de prestação de contas e a administração de estabelecimento comercial. Bom apontamento, principalmente quando se pede aí a análise da lei de locações. Então, pronto, mais uma informação relevante para vocês. Mais uma situação de locação, só que agora locação comercial, ação renovatória. Em ação renovatória de contrato de locação de espaço em shopping center, a dissonância entre o locativo percentual contratado e o valor do mercado não autoriza por si só a alteração do aluguel. Correto, mas a gente está vendo muito acontecer a troca do IGPM pelo IPCA nesse período de pandemia. E o que vai se destacar? A pacta sunt servanda e aqui a função social. Por quê? De acordo com a pacta sunt servanda, o contrato tem que ser cumprido na sua literalidade. Mas quando, por exemplo, esse índice, o índice que eu te dei de exemplo do IGPM, ele é um índice para atualizar e ele não está atualizando, ele está descolando, ele está galopando, porque ele está muito alto, aí rompe a função social endógena do contrato, interna do contrato. Então aqui a gente pode mitigar o princípio da pacta sunt servanda de acordo com o artigo 421. Mas a informação que traz o julgado de setembro de 2021 é de suma importância. Eu só fui além aqui contigo para destacar essa possibilidade. É desnecessária a notificação prévia do comodatário. Então, dentro de um contrato de empréstimo, nós temos duas partes: o comodante é aquele que empresta e o comodatário é aquele que recebe a coisa, esse bem de natureza infungível, ok? É desnecessária a notificação prévia do comodatário para fins de comprovação do esbulho possessório, quando verificada a ciência inequívoca do intuito de reaver o imóvel. Isso é muito comum, porque o comodante, quando empresta o bem para o comodatário, ele tem um contrato baseado numa fidúcia, numa confiança. Quando esse possuidor direto, comodatário, ele rompe a confiança, ele passa a ter uma posse precária. E não há necessidade, por exemplo, de notificação desse comodatário para o pedido de recuperação da posse. Inclusive, esse comodante, ele poderá, segundo o artigo 582, cobrar um aluguel pena do comodatário, ok? Então, é uma cláusula penal. Por mais que se fale o nome aluguel, não tem nada a ver com locação, até porque comodato e locação, eles não se batem, tá? Beleza? Então, a informação aí importante para vocês. A orientação consagrada na súmula 375 e no tema 243 é aplicável às hipóteses de alienações sucessivas. Dá uma estudada nisso, pessoal. Trago esse tema só para atualização mesmo de vocês. Incide o prazo prescricional anual às pretensões relativas a contratos de transporte de cargas antes e depois da vigência do Código Civil de 2002. Muito comum, porque se for aplicada a relação de consumo, a gente tem aqueles 5 anos do artigo 27, mas esses 5 anos não serão aplicados. Vai ser aplicado, segundo jurisprudência, o artigo 206, parágrafo 1º. Ok? Beleza? Então aqui a gente traz essas informações. Olha, tema aí de responsabilidade civil na sua tela. Não caracteriza hipótese de responsabilidade civil a publicação de matéria jornalística que narre fatos verídicos ou verossímeis, embora eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se trate de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e crítica refirem-se a fatos de interesse geral relacionados à atividade pública desenvolvida pela pessoa,
ok? Então, informando aí para vocês, não há uma conduta ilícita nesse caso, que gere antijuridicidade e, no caso concreto, um dever de reparar o dano. É inviável a cessão de direito de reembolso das despesas médicos hospitalares, coberturas pelo seguro DPVAT, realização por vítimas de acidente automobilístico em favor de clínica particular não convencionada ao SUS que prestou atendimento aos segurados. Importante esse julgado, tá? Lembrando que, rapidamente, gente, no julgado de cima, que a gente sempre tem que ter, em regra, porque a regra do Código Civil é a da responsabilidade subjetiva, né? A gente tem que ter a conduta lícita ou ilícita, a culpa, o nexo causal e o dano, né? E o dano. Na responsabilidade civil objetiva, que não é exceção, tá? O que existe hoje é um alargamento das hipóteses de responsabilidade civil objetiva. E haverá quando a responsabilidade civil objetiva? Quando a lei dispuser ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco, ok? Mas a regra no Código Civil é a da responsabilização civil de natureza aí subjetiva. A entidade esportiva mandante do jogo responde pelos danos sofridos por torcedores em decorrência de atos violentos perpetrados por membros de torcida rival. A divulgação pelos interlocutores ou por terceiros de mensagens trocadas via WhatsApp pode ensejar a responsabilidade por eventuais danos decorrentes da difusão do conteúdo. Aqui o fundamento é o artigo 187, o abuso de direito. Vale a pena que dá uma olhada no enunciado 37 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal, e a responsabilidade civil vai se dar de forma objetiva, ou seja, independente da existência de culpa. Bom, importante aqui destacar também para vocês o seguinte. Bom, antes de passarmos aqui, eu queria só voltar nesse tema de responsabilidade civil, porque quando a gente fala de responsabilidade civil e a gente fala de danos, a gente tem muita situação aqui que pode cair. Você sabe, número 1, o dano material, né? Danos emergentes, lucro cessante. O dano moral, violação de 1, 2 direitos da personalidade. E aqui, ó, muita atenção, tá? Nós temos súmulas do STJ que caem com muita frequência. Essas duas últimas aí, a 642 e 647, a gente vai até trabalhar porque são súmulas desse ano, tá? Agora, lembrando aqui para vocês que essas súmulas aqui, ó, são todas exemplos de dano in re ipsa, aquele dano moral presumido, ok? O dano moral presumido, dano moral presumido, dano moral in re ipsa, ok? E aqui também, gente, a gente pode falar da perda de uma chance, tá? Aqui tem que ser uma chance séria e real, ok? Chance séria e real, então a gente tem que dar uma olhadinha nisso. Tanto você pode demandar pelo dano material, bem como pelo dano moral. E também vem crescendo muito a tese do desvio produtivo. Perda do tempo vital. Uma questão que pode cair em direito do consumidor é a indenizabilidade em razão da violação do tempo. Indenizabilidade em razão da violação do tempo.
Então, nós temos aqui um apontamento legal, um apontamento importante aí para todos vocês, tá? Sobre essas possibilidades de indagações que podem acontecer na sua prova. Ver todas essas súmulas, estudar essas súmulas e os novos danos, né? Que se falam de novos danos, por exemplo, dano estético, a perda de uma chance, o desvio produtivo, são temas que podem estar sendo indagados aí e que foram objeto, tá? Desvio produtivo muito utilizado no ano de 2021, muito mesmo utilizado. Ok? Beleza? Bom, vamos lá aqui. Súmula 642, gente. Nova súmula aí do STJ, né? O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Então, a gente tem a figura do artigo 943 do Código Civil, o artigo 943, um artigo de extrema importância dentro do Código. Vale a pena dar uma olhada aqui no enunciado 454 da 5ª jornada do CJF. Ok? Nós temos aqui esse tema que é um tema importantíssimo. Então, aqui os comentários: herdeiros poderão ser admitidos e prosseguir com a ação indenizatória com base no artigo 943 da Lei Civil. O direito de exigir a reparação e a obrigação de prestá-la transmite-se com a herança. O direito à indenização por danos morais, ele é transmissível aos sucessores do falecido por seu caráter patrimonial. Agora, é importante aqui destacar que, apesar dos precedentes do STJ consignarem que o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo o espólio ou herdeiros de legitimidades ativados de causa, para ajuizar a ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus. Ao editar a súmula, exclui de sua redação o espólio, gente, ó, mencionando tão somente herdeiros. Assim, por enquanto, por precaução na sua prova, considere apenas os herdeiros como legitimados, tá? Só uma observação que eu deixo aí para vocês, entendo ser aí extremamente relevante, principalmente para as provas objetivas. Súmula 647. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. E aí eu trago comentários para vocês. Para esses casos imprescritíveis mencionados na súmula, não se aplica o prazo prescricional de 5 anos, previsto no artigo 1º, decreto 20.910. Em regra, para uma pretensão ser considerada imprescritível, deverá haver um comando expresso no texto constitucional. Mas o STJ, excepcionalmente, entendeu pela possibilidade, mesmo sem uma previsão expressa, considerar que as pretensões que buscam reparação decorrente de regime militar, de exceções, são imprescritíveis, tendo em vista que envolvem concretização da dignidade da pessoa humana. Mais julgados aqui para você. Tá? Olha aí. Compete a primeira sessão do STJ, julgamento de ação regressiva por subrogação de seguradora no direito segurado, movida contra concessionária de rodovia estadual em razão de acidente de trânsito. E aqui é muito comum nos casos de responsabilidade civil, né? Não é possível impor... isso aqui está chovendo nas provas. Não é possível impor a provedores de aplicação de pesquisa de internet o ônus de instalar filtros ou criar mecanismos para eliminar do seu sistema a exibição de resultados de links contendo o documento supostamente ofensivo. E vem mais uma situação de provedor. Muito comum cair em provas agora, tá? O provedor de aplicações que oferece serviços de e-mail não pode ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes de transferência de bitcoins realizadas por hacker. Mais uma situação. Os provedores
de conexão à internet, devem fornecer os dados cadastrais, nome, endereço, RG e CPF dos usuários responsáveis por publicação de vídeos no YouTube com ofensas à memória de pessoa falecida. Beleza, 23 de novembro. Súmula 642, aprovada 2 de dezembro de 2021. Tá? 652, a responsabilidade civil da administração pública por danos ao meio ambiente decorrente de sua omissão no dever de fiscalizar é de caráter solidário, mas de execução subsidiária. Bom, alguns pontos sobre reais aqui para vocês. Possibilidade de reconhecimento de uso capião extraordinária, mesmo quando a área uso capienda for inferior ao módulo estabelecido em lei municipal. Tema repetitivo aí 985. Recurso especial representativo de controvérsia, uso capião extraordinária, é aquela uso capião do artigo 1238 do Código Civil. Imóvel uso capiendo com área inferior ao módulo urbano disposto na legislação municipal. Requisitos do artigo 1238, posse, ânimus domino, prazo de 15 anos. Lembre que esse prazo pode ser reduzido para 10 quando houver o cumprimento da função social da propriedade. Prazo de 15 anos, reconhecimento do direito à aquisição da propriedade, não sujeito a condições postas por legislação diferente daquela que disciplina especificamente a matéria. Tese para efeito do artigo 1036, reconhecimento da uso capião extraordinária mediante o preenchimento dos requisitos específicos. Não pode ser obstado em razão de área uso capienda ser inferior ao módulo estabelecido em lei municipal. Mais um julgado aí, 3 de dezembro de 2020, ok? Beleza, show. O termo inicial de exigibilidade da taxa de ocupação de imóvel alienado fiduciariamente em garantia, conforme previsão da redação do 37A da 9.514, inicia-se após a data da alienação do leilão. Ponto importante para as provas objetivas aqui, ó. Em casos excepcionais, a partir da consolidação da propriedade do imóvel pelo credor. A morte de usufrutuário que arrenda imóvel durante a vigência do contrato de arrendamento, sem reivindicação possessória pelo proprietário, torna precária e injusta a posse. Opa, tem uma posse aqui injusta, exercida pelos seus sucessores, mas não constitui óbice ao exercício dos direitos provenientes do contrato de arrendamento pelo espólio perante terceiro arrendatário. É vedada ajuizamento de ação de imissão na posse. Lembra, imissão é uma ação petitória. Na pendência de ação possessória envolvendo o mesmo bem. Discussão aí super batida lá do artigo 1211. 1211, tá? Do Código Civil. Perfeito, gente? Não, é 1210, só uma correção. 1210, parágrafo 2º, que é a chamada exceção de domínio. 1210, parágrafo 2º. Beleza? Show! A taxa de manutenção de loteamento urbano cobrado por essa associação de moradores, prevista no contrato padrão, registrado no cartório de registro de imóveis, vincula aqui, ó, os adquirentes somente à obrigação de pagar as taxas a partir da aquisição, não abrangendo os débitos anteriores do proprietário. Não se trata aí de uma obrigação próprio terreno, no caso concreto. É possível o manejo de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa, decorrente de inadimplemento contratual do promitente comprador, sendo desnecessário ajuizamento de ação para a resolução do contrato, porque se trata de uma cláusula resolutiva expressa. 474 do Código Civil. Ok? A procuração para transferência de imóvel com valor superior ao teto legal, ato cuja exigência de instrumento público é essencial para sua validade, tá? Artigo 108 do Código,
deve necessariamente ter a mesma forma pública que é exigida para o ato. Perfeito. Condomínio edilício responde pelos danos causados por seus empregados, mesmo fora do horário de expediente, desde que em razão do seu trabalho. A gente pode até aplicar aqui o 9323, uma responsabilidade objetiva. Na rescisão do contrato de compra e venda de imóvel residencial não edificado, o adquirente não pode ser condenado ao pagamento de taxa de ocupação. Ó, importante, hein? O condomínio que possui destinação exclusivamente residencial pode proibir a locação de unidade autônoma por curto período de tempo. Isso aqui é a discussão do famoso Airbnb, né? Tá batendo direto isso e toda hora sendo objeto de discussão. Não é possível a uso capião de imóvel vinculado ao sistema financeiro de habitação, ainda que em situação de abandono. Isso aqui é extremamente importante. Não pertencendo os bens alienados e garantia ao avalista em recuperação judicial, não pode ser expropriados outros bens de sua titularidade, pois devem servir ao pagamento de todos os credores. Aqui, ponto importante no seu julgado. Ok? Beleza, meus amigos? Trazendo aqui alguns julgados de atualização para as provas, aquela prova com uma natureza mais jurisprudencial, tá? Tivemos recentemente prova da PGE Ceará, agora no finalzinho do ano, em dezembro, né? Uma prova de direito civil aí razoável, não tão difícil, também não tão fácil, uma prova média, e que também teve conhecimento jurisprudencial, mas a grande maioria pautada na letra da lei. E agora eu trago para vocês essa recapitulação aí do ano de 2021 com julgados que podem ser objeto de indagação nos seus próximos certames. Obrigado aí para vocês, me sigam lá pelo meu Instagram, o @CristianoSobral. Beijo aí pra mulherada, abraço pra macharada, see you guys, bye bye.